gravar e a gente... Pronto, agora já está gravando. Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai dar início ao nosso segundo dia de palestra. Então, ontem a gente teve palestra com Fernanda Gabriela, que foi da primeira turma de Biotech, e hoje a gente vai ter a palestra com a Andressa Rodrigues. Ela foi da segunda turma de Biotech. A Andressa é formada em biotecnologia pela UFBA, e depois ela fez o mestrado e depois o doutorado em genética e biologia molecular pela UESC. No entanto, apesar de fazer na UESC, o projeto dela foi todo realizado no Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura da Embrapa. Então, hoje, Andressa, prazer em tê-la aqui com a gente. Então, Andressa, hoje vai falar um pouquinho de como foi a trajetória, como foi o trabalho dela, como que é a vivência dela nessa parte de melhoramento, né, vegetal. Uhum. Então, Andressa, fique à vontade, quer comentar alguma coisa? Primeiramente, bom dia a todos, né? Essa turma é de Biotech, né, Lucas? Isso. Essa turma é uma mescla do primeiro semestre e do segundo semestre, porque a gente teve uma intercorrência nas entradas por causa da pandemia, então todos estão na mesma disciplina, que é genética e melhoramento. Uhum. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu vou vir aqui bater um papo, na verdade, com vocês, né? Falar um pouco aí de como é que foi minha trajetória, do que eu tenho feito desde a graduação, né, até o período atual de pós, né, defesa. Sou tagarela, tá? Então, Lucas, se eu falar demais, fala, ó, chegou, cortou, deu, porque principalmente quando a gente fala de algo que a gente gosta, né? Então, eu particularmente sou apaixonada pela pesquisa, descobri a pesquisa dentro, né, do IMS, né, que eu descobri a pesquisa, então vou estar falando um pouquinho para vocês sobre isso. Então, se, né, eu passar aí, já me avisa. E deixa eu só colocar para vocês a apresentação aqui. Andressa, na palestra anterior, a gente fez a seguinte dinâmica. Como você não consegue ver o chat, eu vou olhando e vou te interrompendo, até mesmo os meninos vão interrompendo, caso eles tenham alguma dúvida. Ótimo, ótimo. Inclusive, eu até gosto disso, né? Na verdade, a minha intenção aqui é ter um diálogo, né? Então, vocês podem interromper a qualquer momento, se quiser fazer uma pergunta, um comentário, alguma coisa do tipo. E aí, se for o caso, né? Se alguém tiver com vergonha ainda e quiser colocar no bate-papo, aí, se possível, o Lucas me passa, né, as questões, né? Deixa eu colocar a apresentação aqui para vocês. Todo mundo consegue ver? Sim, tô vendo. Deixa eu ver, coloca em modo apresentação. Vocês não estão conseguindo ver em modo apresentação, não? Não, ó, é porque assim, o Google Meet dá umas travadas. Então, o que você vai colocar? Você consegue colocar em modo... Eu acho que o seu não tem modo... ao invés de você compartilhar só a janela, compartilha a tela toda. Eu acho que vou ter que compartilhar a tela toda, né? O Google Meet dá esse problema. Verdade. Já aconteceu algumas vezes. Deixa eu colocar a tela inteira, que eu acho que é melhor. Não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ver. Agora foi? Sim. Pronto. Deixa eu ver se agora abriu em apresentação. Agora está em apresentação? Está em apresentação para a gente. Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho aí, né? Eu sou doutora em genética e biologia molecular, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês qual foi, assim, a minha história, né? Na genética e na biologia molecular, desde a graduação aí até o doutorado. Então, para que a gente comece esse bate-papo, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu não sou tão velha assim, mas já tenho algum tempo, né, na pesquisa, e eu acho interessante, inclusive, passar nessa trajetória, porque acredito que vocês, como estão agora no início, né, do curso, devem estar cheios de dúvidas, de onde é que eu me insiro. Biotecnologia é uma área completamente
com possibilidades enormes, né, de onde vocês podem atuar. Então, não acreditem, às vezes, que o que vocês entram querendo fazer vai ser exatamente o que vocês saem querendo fazer. Comigo, pelo menos, eu mudei várias vezes. Então, às vezes, a gente acha, eu gosto da disciplina X, então eu acredito que vou trabalhar com isso. Às vezes, não é bem assim. Então, a minha história começou lá em 2010, né, quando eu passei para a biotecnologia na UFBA de Conquista, sou filha, né, da UFBA do IMS. E logo no início, né, entre o primeiro e o segundo semestre, eu já entrei na parte de pesquisa, né, na linha de pesquisa. Eu acredito que vocês ainda tenham aí no IMS o PET Biotech, né, o PET Biotecnologia. Então, foi o primeiro curso, foi o primeiro... Inclusive, André, tem alguns deles que tem alguns petianos aqui nessa... Pois é, sou da primeira turma. Sou da primeira turma do PET, né? Entrei no final do primeiro mestrado, ó, no final do primeiro semestre para o segundo semestre. Então, não sabia nada do que era pesquisa, a gente tinha tido poucas disciplinas laboratoriais, então... foi uma tentativa de conhecer mesmo. Foi, na verdade, não foi nem na intenção de atuar nessa área, né? Eu não sabia, basicamente, o que a gente iria trabalhar. Mas foi a perspectiva foi mesmo para conhecer. E acabei ficando desde 2010 até 2014. Fiquei durante todo o período de biotech dentro do PET Biotech, né? Que acaba sendo pesquisa, extensão e ensino. Então, acredito que ainda esteja sendo... feito avaliações, né, antimicrobianas de plantas medicinais. Então, esse foi o primeiro estopim para a pesquisa, né? Foi lá que eu comecei, que eu conheci laboratório propriamente dito, que eu fui conhecer o que era placa de Petri, o que era uma bancada, o que era microbiologia, né? As avaliações básicas. Então, foi ali que eu entendi o que era pesquisa e foi ali que eu basicamente me apaixonei por pesquisa. Então... a gente, no final, sempre nas férias, a gente fazia revezamento, né, para trabalhar nos laboratórios, trabalhava ali do lado do laboratório de Lucas, em farmacologia, e tinha dias que a gente era a escala de uma colega e a gente acabava cumprindo a escala da colega só para estar ali junto e trabalhar junto. Então, foi meu primeiro empurrãozinho para a pesquisa. Só que aí, quando foi lá no final da graduação, aí eu acredito que vocês vão chegar nessa fase ainda, que você passa por todas as disciplinas e aí você fala o que eu quero trabalhar. Então, eu adorava trabalhar com plantas medicinais, a gente fazia bastante experimentos, mas eu particularmente queria conhecer algo novo. Eu queria, antes de enfrentar mercado de trabalho, antes de começar a trabalhar propriamente, né, no mercado de trabalho propriamente dito, eu queria conhecer outras áreas. E, por mais que a gente trabalhasse com plantas medicinais, eu, inclusive, fui fazer uma coleta no período, eu não conhecia outra área, senão basicamente a área da saúde. E aí, no período, uma história até engraçada, no período do estágio, eu saí atirando para tudo quanto é lado. Eu queria uma tentativa de fazer algo diferente. Então, eu tentei empresas, depois desistir de empresas, não sei nem se Lucas lembra, a gente enchia o saco de Lucas no período do estágio, e a gente conseguiu uma proposta, né, com um empresário que tinha um laboratório no sul do país, e aí ele falou que o estágio não seria remunerado, mas que eu poderia ir se, né, eu atuasse bem no estágio, ele me contratava. E aí vem aquele medinho, né? Eu nunca tinha saído de Conquista, filha de Conquista, e aí veio o medinho de me inserir. Mas eu queria algo novo, e aí no período, meu esposo, na época, meu namorado, fazia agronomia, né, na UESB, e ele falou assim, por que você não trabalha com planta? Por que você não tenta na UESB fazer alguma coisa com planta? E eu falei, claro que não. Trabalho com planta, não fiz nada com planta. Como é que eu vou inserir em planta? Não tem como. E aí fui alimentando isso e acabei que resolvi começar a trabalhar com a área vegetal no meu estágio obrigatório lá no finalzinho, né, da minha graduação, em 2014, no período de estágio obrigatório. E aí resolvi trabalhar com plantas, né? E com alguma coisa que eu gostava, né? Que eu já me identificava, que era microbiologia. Então, eu já amava microbiologia e consegui algo nesse tipo. Então, lá eu trabalhava com isolamento e identificação de bactérias diazotróficas, né? Associadas à cultura do sorgo. Só que o que acontecia é que lá eu não trabalhei diretamente com
planta, né? A gente trabalhava já na parte final, depois de coleta e etc. Mas eu me apaixonei por mudar de ramo, né? Nessa área da pesquisa, a gente encontra algumas pessoas que são chaves e que provavelmente vocês vão levar para a vida. E nesse período eu encontrei o rapaz que fazia doutorado, né? Que me acompanhou durante o meu estágio, que chamava Fabiano. E aí ele fazia doutorado e tudo que ele fazia, ele falava, ó, você está fazendo isso por causa disso e daquilo. Então, além de trabalhar, de saber, né, eu já tinha um conhecimento por causa do PET de laboratório, de rotina laboratorial, eu comecei a entender o porquê de algumas outras coisas. E isso foi conquistando o meu lado pesquisadora, né? Eu comecei a entender, por mais que aquilo fosse só um estágio, eu comecei a me empolgar com aquilo. Então, o estágio da gente, eu não lembro mais quanto tempo de estágio era, eu sei que eu fiz bastante, né? Fiz mais do que o tempo de estágio que era para ser feito, porque eu realmente gostei de trabalhar ali. Só que eu tinha curiosidade, eu não sabia nem ao menos o que era sorgo. Falei, como é que eu vou trabalhar com sorgo se eu não sei o que é sorgo, eu não sei o que é milho, eu não sei o que é café, eu não sei o que é nada, eu não tinha nem noção do que era planta. E aí um dia ele foi fazer uma coleta e eu pedi para ir junto, né? E aí ele me levou, me mostrou plantação, e a gente foi de carro, vi, né? Achei legal, achei interessante, e comecei a amadurecer mais essa ideia e também me amadureci com relação a me sentir mais segura do que eu estava fazendo. Porque por mais que dentro da graduação eu trabalhei a vida toda com pesquisa, né? Trabalhei durante todo o meu período acadêmico com pesquisa, quando chega lá no final, que chega na reta final, que você vai começar a atuar, você sente aquela insegurança. E aí, será que eu sei mesmo? Será que é isso mesmo? E aí, lá no final do estágio da UESB, esse doutorando, ele ia terminar o período, né, do doutorado dele no Rio de Janeiro, na Embrapa de lá, e ele me chamou, me convidou para ir para lá com ele. Mas eu ainda não tinha amadurecido a ideia de ir, já tinha pensado em outra possibilidade, acabei não aceitando e continuei por conquista. Opa! E aí, nesse período também, eu era técnica, né, em meio ambiente, pelo IFBA, e aí o meu orientador de lá me chamou para atuar também com pesquisas. Eu gostava muito de pesquisa, tá? E eu fiquei basicamente um ano, né, entre 2003, final de 2003 até 2014, eu fiquei trabalhando com nematóides lá no IFBA mesmo, e isso também fez com que aumentasse a minha carga de conhecimento e o amor mesmo pela pesquisa. Apesar de não estar associado aí com essa parte de nematóides, né? Não estava associado com nenhuma das pesquisas com as quais eu já tinha trabalhado, mas me fez conhecer mais sobre pesquisa, me fez ampliar, né, os meus conhecimentos e depois me direcionar melhor para onde eu queria ir. Então, nesse final aí, já lá em meados de agosto, eu já tinha feito o estágio obrigatório, já tinha praticamente, a gente já estava com TCC, né? Meu TCC foi do projeto do PET, e aí ia me sobrar alguns meses, né? Entre aspas, livres. E nós tínhamos um professor que trabalhou com a gente pouco tempo na UFBA, vocês nem chegaram a conhecer, foi o Félix, né? E ele era um cara muito empolgado, gostava de falar de empreender, de pesquisa, e ele ficou pouco tempo com a gente, logo depois ele passou no concurso na Embrapa, de Brasília. E aí, quando ele passou nesse concurso, ele chamou a gente, né, as turmas que ele dava aula no período, e perguntou se a gente tinha interesse, né? Se a gente tivesse interesse, ele teria como arranjar um estágio para a gente lá. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei, não, eu acho que é a hora de eu ir para o mundo, eu estou muito verde, eu preciso conhecer mundo, eu preciso conhecer pesquisa. Aquilo já estava mais, né, mais concretizado na minha cabeça. Depois do estágio da UESB e do IFBA, eu tive, né, uma noção de que eu podia mesmo, né, me jogar, ir mesmo e levar meu conhecimento afora. E aí eu aceitei, né, aceitou eu e uma colega, ir para Brasília para trabalhar com o professor Félix, né, ele trabalhava com a parte de micro também e já tinha passado para a gente, essa parte foi muito engraçada, porque ele passou para a gente, basicamente, o que a gente iria trabalhar. Então, como eu estava muito empolgada com esse estágio, eu ia para um outro estado completamente diferente, eu passei meses estudando mesmo o que eu iria trabalhar. E eu estava muito segura porque eu ia com uma amiga, né? Então, estava tudo certo para mim, né? E aí, faltando 1 mês e meio para ir para Brasília, essa minha colega falou, sinto muito, não dá, não vou poder ir mais. E aí,
desesperei, né? Falei, como é que eu vou para um outro estado sem conhecer ninguém? Não tem como. E aí, no período, uma veterana também, que era colega de biotec, ela falou que ela iria e aí me deu uma segurada, né? Tava tudo certo, já tinha assinado a papelada toda para ir para a Embrapa. Faltando 20 dias para a mudança, Félix conversa com a gente e fala, ó, o seguinte, a bolsa para minha pesquisa não saiu, então não tem como vocês ficarem aqui sem bolsa, até porque eu estava indo fazer um estágio não obrigatório, eu poderia receber remuneração porque era não obrigatório, mas eu não tinha como me sustentar lá sem a bolsa. E aí ele falou, mas tem uma proposta excelente, vocês vão trabalhar com um colega meu, João Ricardo, que é ótimo também, vocês vão adorar, etc. E ele trabalha com biologia molecular. E pronto. Foi para mim um desespero. Né? Eu falei, como é que eu não trabalho com nada? Eu falei, não, Félix, não dá. Não dá, eu não trabalho com nada de biologia molecular. Eu nem sei o que é genética, assim, sei o básico por conta da graduação, mas nunca trabalhei, não sei o que é genética, não sei o que é biologia molecular, definitivamente não. Chorei, desesperei. Fiquei maluca, faltava 20 dias. Ele falou, não, pensa direitinho e me fala. Vou lhe mandar a proposta do trabalho e você vê. Só que eu já tinha estudado tudo do outro projeto. Como eu gosto de desafios e conversei, né, com a minha colega que também iria, ela falou, vamos, chegar lá a gente aprende. E aí, assim, eu fui, né? Fui para a Embrapa. E aí, sim, lá, definitivamente, além de trabalhar com pesquisa, foi quando eu comecei a usar ferramentas de biologia molecular, a trabalhar com genética, a entender genética além de sala de aula, né? A gente vê muito ali dentro, a gente vê muito da aplicação e esses eventos que a UFBA faz são extremamente interessantes para que vocês tenham esse conhecimento, né? Para que fique mais claro o que acontece. Mas sair dali de dentro, né, daquele meu mundinho fechado que era a UFBA, e ir para um centro de pesquisa para trabalhar com biologia molecular, e em 20 dias eu praticamente fui entender quais eram as ferramentas que eu podia trabalhar para não chegar muito verde, não passar vergonha, né, lá na Embrapa, até porque era um pesquisador completamente diferente. Então foi lá que foi meu primeiro start para trabalhar com isso, né. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o que eu trabalhava lá, mas a gente trabalhava com uma levedura chamada Pichia pastoris e a gente fazia a utilização de ferramentas biotecnológicas, né, de biologia molecular, para seleção e para a formação de biocombustíveis. Fiquei lá por cerca de 8, 9 meses, acredito que esse tempo. Voltei, né, depois desse período. Lá no período final, né, suei muito, passei por muito perrengue lá na Embrapa. Primeiro porque era uma outra cultura, né? Eu acho que, não sei se a maioria de vocês são baianos, mas nós baianos somos muito calorosos e nem sempre em todos os estados você encontra esse calor de conversar, de querer abraçar. Eu adoro gesticular com a mão. E lá era muito diferente. Então, eu já tive aquele baque da cultura. O baque que eu vou mostrar para vocês mais à frente, que os laboratórios são completamente diferentes. E aí, lá no final do estágio, o meu orientador lá da Embrapa me propôs que eu fizesse um mestrado e ficasse na UNB, né, lá em Brasília. Aí veio 1000 coisas, né, a questão da distância, a questão da insegurança, enfim. Eu resolvi não tentar a UNB, mas tentar algo que eu já queria, já tinha gostado um pouco dessa área de genética, de trabalhar com essas ferramentas, e aí eu resolvi ir para a UESC, que me agradava dos dois lados, né? Eu tinha lá a parte, né? Ia trabalhar com a parte de genética, de biologia molecular, ia trabalhar pela primeira vez com melhoramento propriamente dito, né? E eu estava perto de casa, então era o que eu queria. Só que quando eu trabalhei na Embrapa Agroenergia, lá em Brasília, eu não trabalhei com plantas, então foi o estágio 100% dentro de um laboratório. E quando eu fui tentar mestrado para a UESC, lá em 2015, assim que eu terminei a graduação, né? Na verdade, eu fiz a prova em dezembro e a gente já finalizou a graduação, já tendo sido aprovada. E aí, quando eu fiz a seleção, eu estava em Brasília ainda, então eu entrei em contato com o pesquisador, olhei as linhas de pesquisa, tudo. Entrei em contato com o pesquisador por e-mail, ele foi super solícito, rápido, me respondeu. E
lá falava assim, trabalhar com melhoramento de citros. E aí, na sua cabeça, tem um bocado de coisa. Eu falei, gente, como vou fazer mil coisas? Eu vou inventar um transgênico, vai ser um negócio... Na cabeça da gente, às vezes, isso é muito abstrato. Então, você não sabe comer e você também não sabe o trabalho que é chegar até aquilo ali, né? A gente acha que é uma coisa, às vezes, rápida, que é completamente diferente. E lá trabalhava com plantas, mas eu, particularmente, não tinha tido só lá na UESB que eu tinha tido algum contato com planta, né? Eu já tinha gostado da área vegetal, eu queria trabalhar com a área vegetal, mas eu não tinha tido contato. E aí essa parte é engraçado, porque eu passei, liguei, o orientador me ligou, a gente não tinha tido contato nenhum presencial, eu não tinha conversado com ele ainda. Depois que eu passei, ele me convidou, na verdade, ele não ficava na UESC, né? Ele ficava lá na Embrapa em Cruz das Almas. E ele falou assim, vem aqui na Embrapa para a gente conversar um pouco, para eu te mostrar como é que vai ser sua pesquisa, para a gente discutir um pouco. E aí a gente vê, né, com que você vai trabalhar, a gente discute um pouco sobre isso. E eu, ainda verde, né, na área vegetal, falei, não, eu vou para aí, vou para Cruz das Almas e a gente conversa. E aí, como uma boa conquistense, ainda na fase patricinha, peguei, fui toda arrumadinha, era meu primeiro contato, não sabia o que era mestrado, minha primeira atuação profissional, né? Fui toda arrumadinha, calça arrumadinha, blusa branca, nunca me esqueço, blusa branca, de salto, toda arrumada, porque eu queria, né, causar uma boa impressão para o meu orientador. Mostrar que eu estava ali disposta a trabalhar, e fui de bate e volta. Então, eu saí de Conquista, fui para Cruz das Almas e eu iria voltar no mesmo dia. Eu só fui para conversar com o meu orientador. Aí lembro que cheguei na rodoviária, não conhecia nada em Cruz das Almas, não conhecia ninguém em Cruz das Almas. Tive o primeiro contato com o meu orientador, e aí depois, né, do susto da Embrapa, de agroenergia, foi um novo susto, né? Eu cheguei lá achando que eu ia trabalhar só em laboratório, como eu estava trabalhando na Embrapa Agroenergia, e quando eu cheguei lá, ele me falou o seguinte, a gente trabalha aqui com melhoramento, a gente faz melhoramento clássico, a gente também utiliza ferramentas de biologia molecular, e essa parte até aí estava tudo bem para mim. E aí ele começou a usar uns termos, eu não sou agrônoma, eu não sou da área, não sou formada especificamente na área vegetal, e aí ele começou a vir com uma conversa de porta-enxerto, de enxertia, de avaliações fisiológicas e tal, e eu olhava para ele, pessoal, e era muito engraçado, porque eu olhava para ele e eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por quê? E eu lembro que meu orientador lá de Brasília, ele falou, você ainda vai se arrepender de sair daqui de Brasília para voltar para a Bahia. E eu só pensava nisso, eu falei, meu Deus, para que eu saí de Brasília com um experimento em andamento, tudo pronto para começar do zero de novo? E esse homem falava, e ele fala rápido, então eu não conseguia absorver o que ele falava. E foi me dando um real desespero, né? Ele falava, não, a gente vai fazer uma enxertia, e aí você vai pegar o citromelo, você vai pegar o limão-cravo, e eu não entendia nada que ele falava. Eu fui ficando muito vermelha mesmo, porque eu estava extremamente nervosa. E aí ele falou assim, não se preocupe não. Ele até hoje ele fala, ele é pouco didático, né? Então, ele falava da forma que ele sabia, mas a forma como ele sabia não era a forma como eu estava ali para receber aquela informação. E aí ele falou assim, então faz assim, né, para deixar mais claro para você, vamos lá no campo, né? Vamos conhecer o campo experimental, vamos olhar suas plantas, vamos conhecer o pessoal que trabalha comigo. E lá vai eu, né? De saltinho, gente, um salto daquele, 4 dedos, bem fininho. E da primeira vez que eu fui conhecer sorgo lá na UESB, eu fui de carro, eu não saí do carro, eu fiquei do lado de fora. E lá não. Lá a gente foi para campo. E aí ele nem olhou que eu estava de salto também, enfim. E até hoje, né, o pessoal, agora que a gente já tem amizade, claro, na Embrapa, eles falam que nunca esquecem do fatídico dia que eu cheguei para conhecer a Embrapa, né? Meu salto atolando lá na lama, sem proteção, sem uma blusa UV, sem um chapéu para proteger, cheia de maquiagem, com pouco protetor, enfim. Com a manga toda, o braço todo pro lado de fora. Cheguei em casa, parecia que eu tinha ido para a praia, de tão queimada que eu fiquei de sol. E aí ele foi, me mostrou as plantas, tinha o pessoal trabalhando lá, né? Ele me apresentou o pessoal, que depois o pessoal, inclusive, bate resenha, que falou, vixe, essa daí não vai durar um mês aqui, vai desistir logo do mestrado.
E aí conheci esse pessoal, e aí ele foi me apresentar também os laboratórios, que aí era onde eu tinha minha maior segurança. Eu falei, aqui não, aqui eu domino, né? E aí eu conheci alguns laboratórios da Embrapa e tal, mas ainda assim eu estava muito insegura por trabalhar dessa vez com planta, mas era com planta mesmo, eu ia a campo, então não era bem o que eu estava acreditando que eu iria fazer, né? Eu fui com a perspectiva de uma coisa, eu achei que eu só iria na Embrapa coletar material, né? Eu não cheguei a ter essa conversa tão a fundo com o meu orientador. Eu achei que eu ia lá, coletava e ia voltar para a UESC, ia ficar no laboratório e acabou. E não foi assim. Então, nesse dia, eu fui de bate-volta, como eu falei, vim no ônibus, peguei o ônibus em Feira de Santana à Conquista chorando e falando, não vou ficar, não é isso que eu quero, eu vou passar vergonha, eu vou desistir. Acabei que na época, meus pais falaram, não, vai, enfrenta, já tá aqui, né, já passou, vai. E aí, ele me propôs, né, como ele viu que eu estava muito verde, que eu estava muito desesperada, ele falou, não, faz um primeiro artigo para mim. Eu adorava escrever, né, tinha facilidade de escrita. E ele falou, não, me faz um artigo de revisão de citricultura relacionada a porta-enxerto. E aí foi quando eu fui compreender, e isso foi para mim assim um marco, porque eu já tinha, né, feito bastante experiência na graduação sobre escrita acadêmica, então lá isso ficou muito mais aflorado em mim, e eu comecei a entender mesmo que eu estava trabalhando. Então, claro, no mestrado eu tive diversas dificuldades, e isso acontece com qualquer pesquisa, né, não só mestrado, não só doutorado, mas pesquisa a nível acadêmico, né, de graduação, pesquisa de empresa, sempre acontece problemas, né? A gente sempre tem problemas. Tive alguns problemas, saí do plano A para o plano B, para o plano C, mas a gente conseguiu, né? A gente trabalhou lá com seleção de porta-enxertos para citricultura, de tolerância à seca. E após o meu mestrado, eu já engatei direto no doutorado, que foi quando eu continuei trabalhando com citricultura, com tolerância à seca novamente, mas aí a gente já trabalhou com epigenética, que eu sou suspeita para falar, é a menininha dos meus olhos, assim, né? Foi a área em que casou direito com tudo que eu gostava, com tudo que eu esperava. Eu já tinha mais uma maturidade para essa parte. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com epigenética. E aí, finalizei, né, meu doutorado em julho desse ano, e atualmente estou aí na parte de atuação, de docência, e engatando aí também para novas pesquisas, né? Que é o que eu realmente gosto de fazer. Então, como eu falei para vocês, lá em 2014, 2015, foi quando eu comecei a trabalhar na Embrapa Agroenergia. Eu trabalhava no laboratório de genética e biotecnologia, que era o LGB, né? Trabalhava com o professor doutor João Ricardo Moreira. Então, eu já de cara, já saí de uma realidade completamente diferente e fui para o que eles chamam, né, o pessoal, as próprias Embrapas, né, consideram essa Embrapa de Brasília como a Embrapa Shopping, né? Ela foi fundada em 2006, então, se eu não me engano, ela é a última Embrapa dentre as Embrapas, né, que foram fundadas. E essa Embrapa, ela é uma Embrapa que tem de tudo. Então, eu fui mal acostumada com essa Embrapa Agroenergia. Cada aluno, só para vocês terem ideia, cada aluno, mesmo eu que era estagiária, né, eu tinha a minha bancada. Então, lá não se divide bancada, não se divide material. Era uma riqueza, né? Eu vivia numa completa riqueza. E foi lá que eu comecei a ter amor por essa parte de pesquisa voltada à biologia molecular, à genética e etc. Então, lá, como eu falei para vocês, eu trabalhava com essa levedura chamada Pichia pastoris. A gente fazia transformação genética a fins de produção de biocombustível, né, para a formulação de biocombustível. Então, lá eu comecei a ter experiência com o que era a eletroforese, vocês vão ver mais para frente, técnicas, né, de biologia molecular, PCR, o que era uma transformação genética, o que era genes de interesse, né? Eu comecei a entender que a gente podia retirar, entre aspas, genes de interesse de alguns organismos, selecionar esses genes de interesse. Só que isso ainda era muito cru para mim, né? Eu ainda não estava amadurecida nesse lado, porque, como eu falei para vocês, é uma realidade completamente diferente da nossa, né? Lá eles são praticamente autodidatas, então eles não têm muito contato, né? Por conta da cultura, não existe, por exemplo, eu, durante toda a linha de pesquisa que eu fiz na parte acadêmica, eu trabalhei em grupos. Então,
Quando eu trabalhava no PET, era em grupos. Quando eu trabalhei na UESB, era em grupos. Todo mundo sempre trabalhava em grupos. E quando eu fui para Brasília, não. Você trabalha individual, né? Então, eu tive essa dificuldade em ter que aprender sozinha a fazer os meus experimentos, a manipular e a entender, né, essa realidade toda que era a biologia molecular. Então, eu tive que aprender a prática meio que na marra, né? E aí, meu mestrado e meu doutorado todo, como o Lucas disse lá no início, foi na UESC, em parceria com a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Então, a UESC, ela fica lá, né, entre Ilhéus e Itabuna. Não sei se vocês conhecem a UESC, é uma universidade belíssima. Lá eu praticamente só trabalhei, né, pouco trabalhei em laboratório, mas trabalhei no CBG, né, que é o Centro de Biotecnologia e Genética. Mas praticamente na UESC eu fiz disciplina, eventos, ministrei eventos com o pessoal, fiz algumas poucas análises, ajudei alguns colegas na parte do CBG, mas a minha parte experimental foi toda na Embrapa. E a Embrapa também, não sei se vocês conhecem, fica em Cruz das Almas, né, ali perto de Feira de Santana, e é uma Embrapa belíssima e completamente diferente da Embrapa Agroenergia. Em tudo. Eu amo esse prédio da Embrapa, acho lindo, lindo, lindo. Ele é lindíssimo, eu acho ele encantador, assim, essa estrutura da Embrapa. E eu acho mais engraçado é porque eu saí de uma realidade de uma Embrapa que era toda tecnológica, a Embrapa, a Agroenergia é toda tecnológica em tudo, né? Seja na infraestrutura toda, até os crachás, né? São automáticos, é tudo muito. A gente não tem ata lá, né? A ata é tudo virtual e tal. Para uma Embrapa que ela tem um perfil mais diferente, ela é mais histórica, né? Então, ela é belíssima, mas a gente vê, inclusive, a diferença, né? Falando em termos de realidade, né? De Brasil, a gente tem, eu não conheço tantas Embrapas assim, mas quando eu conheci algumas Embrapas, eu vi as diferenças que existem, né? Até mesmo na parte de recurso, né? Existem diferenças. A gente tem uma dificuldade muito grande, né, na Embrapa de Cruz das Almas, com relação a outras Embrapas que a gente tem mundo afora. Mundo afora não, Brasil afora, né? Então, aqui eu trabalhei praticamente dentro de telado e de campo, e aí, aqui na Embrapa, nessa Embrapa Mandioca e Fruticultura, por ser Bahia, a gente já voltei a trabalhar em grupo, que era o que eu gostava de fazer. Então, eu tinha uma equipe, né? Então, eu não atuei somente na minha linha de pesquisa, eu andava com mais 2 alunos, na época do meu mestrado, eu andava com 2 alunos do doutorado, então eu acompanhava eles na parte mesmo de fazendas, né? Que inclusive era engraçado, porque eu nunca tinha ido para uma fazenda de não sei quantos hectares, ver produções de não sei quantos hectares, né? Coisas muito maiores assim, eu só estava acostumada com telados, né? Que são esses ambientes aqui onde a gente tem as plantas. Esse, inclusive, é o meu experimento, né? Um dos nossos experimentos do grupo. E trabalhava tanto nessa parte de telado quanto lá a campo, né? E também a gente trabalhava em laboratório. Não tem uma foto de laboratório se não for assim, tá, gente? Então, aqui é a equipe que trabalhava comigo no período do mestrado, em alguns dos laboratórios lá da Embrapa, né? E aí, tanto dentro lá do meu mestrado, quanto dentro do meu doutorado, eu trabalhei com citricultura, né? Produção de citros. A nível, a gente observa que a citricultura, né, a produção de citros, ela é representativa a nível mundial. Só para vocês terem ideia, aqui, né, a gente consegue ver a produção de laranjas, né, pelo Brasil e mundo, e em maior ou menor intensidade. Então, a gente vê aqui que a região das Américas, ela tem uma grande produção, o Brasil, ele está em disparado aí como o maior produtor mundial de laranjas, né? E a gente tem uma representatividade mundial na produção de citros no geral, mas principalmente de laranja, né? Só para vocês terem ideia, de 3, né? De cada 5 copos que é produzido no mundo, 3 são produzidos no Brasil. Então, são de frutas brasileiras, né? Então, a gente tem essa parte do agronegócio, ela é muito interessante, né? Como funciona o agronegócio e como nós, brasileiros, né? Como a gente, Brasil, o pessoal lá fora conhece muito a gente por conta do agronegócio, né? Então, essa é a principal temática de trabalhar, né? A importância de trabalhar com citros na pesquisa. Só que assim como a gente tem, né, desafios em qualquer cultura,
Na citricultura, e aí quando a gente fala em citricultura, a gente fala em laranja, limão, pomeros, tangerinas, a gente tem diversos desafios. Então, quando você trabalha com agronegócio, quando você conhece o produtor, quando você conversa com o produtor, você vê que os desafios eles vão desde a implantação, né? Então, ele precisa, além do conhecimento que ele precisa ter, isso gera um custo, né? É a parte do manejo, de como você vai manejar essas plantas, se você tem perfil para isso, né? Perfil de solo, de quantitativo de gente para isso. A gente vai ver também que a variedade copa porta-enxerto, né? Vou explicar um pouco mais à frente. Isso importa muito, né? No caso da citricultura. A gente tem aí, esse é um dos desafios que mais limita a produção citrícola a nível de Brasil, que são os estresses, né? A gente tem estresses do tipo biótico e abiótico. Então, biótico a gente tem voltados a pragas, né? Animais peçonhentos e etc. E os estresses abióticos que a gente tem, como, por exemplo, são água, luz, né, sol, incidência de sol, que são outros tipos de estresse que também afetam a produção. Então, a gente percebe, por exemplo, que não dá para plantar, por mais que a gente tenha produção, a gente tem produção de citros em todos os estados do Brasil, em maior ou menor quantidade, né? Só que a gente tem, por exemplo, a Bahia, a região ali, né, do Recôncavo, como uma das regiões que tem a maior produção de citros aqui no nosso país. A gente tem São Paulo também, que é um dos líderes, e Sergipe também está aí dentro desse quadro aí de produção de citros. E eles têm esse maior perfil por conta de toda essa estrutura de solo, de clima, que favorece a produção. Ainda assim, depois de passar por todos esses desafios, ainda tem a qualidade da fruta, porque nós temos um paladar diferenciado, por exemplo, do paladar da Europa. Nós gostamos de frutas mais doces, né, com pouca acidez, eles já gostam de frutas mais ácidas. Toda essa avaliação, então a gente avalia Brix, a gente avalia quantidade de suco, tudo isso é importante a nível de mercado, não só nacional, mas principalmente internacional. E aí vem outro ponto que é o mercado, né? Para se ter mercado internacional, você precisa de boas frutas, de uma produção significativa, você precisa de uma qualidade. Então, depois de passar por tudo isso aqui, você ainda tem a questão de inserção no mercado. E a gente já tem líderes, grandes líderes no mercado da citricultura. Então, o pequeno produtor, por exemplo, ele tem dificuldade de mandar as suas frutas para fora do país. Ele acaba fazendo mais a nível nacional. E, às vezes, esse pequeno produtor, ele quer crescer, ele pode crescer, né? Então, a gente também precisa dar subsídios para que esse produtor ele consiga se inserir nesse mercado com maior representatividade. E aí, dentro desse ponto, a gente percebe que, dentre todos esses desafios, né, o que da pesquisa dá para a gente fazer, o que a gente consegue observar, é o que mais limita a produção citrícola a nível de Brasil, é o estresse abiótico, principalmente o estresse abiótico do déficit hídrico. Quando a gente fala, por exemplo, em estresse hídrico, né, que é uma injúria que a planta vai ter, ela pode ser tanto pelo excesso de água, quanto pela falta de água. Como já dizia minha avó, tudo de mais é sobra, tudo de menos é falta. Então, água demais para a planta, isso não só para a citricultura, mas para outras culturas também. Água demais é prejudicial, água de menos é prejudicial. E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade nas regiões produtoras de citros de chuva, a gente tem uma irregularidade muito grande de chuva. Então, a gente precisa trabalhar, né? A pesquisa é voltada a conseguir, como é que você vai conseguir produzir citros, né? Como é que você vai conseguir produzir frutas em quantidade, em qualidade, tendo um ambiente que não tem chuvas. A gente sabe que se você cortar uma laranja lá, você vê que ela é basicamente líquido, ela precisa, para o enchimento da fruta, ela precisa de líquidos, ela precisa de chuva, né? A água ela é extremamente importante para todas as culturas, mas para a cultura dos citros, ela tem uma representatividade muito grande. Então, a gente tem o déficit hídrico como um grande, se não o maior limitador da produção citrícola a nível de Brasil.
Então, a nossa pesquisa, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, estava voltado exatamente para buscar estratégias de como produzir sem água, tá? E aí eu falei para vocês sobre corpo porta-enxerto, que foi lá o meu susto quando eu conversei com o meu orientador. Então, não vou deixar vocês passarem por esse susto. Vou explicar para vocês de uma forma geral, claro que isso é muito mais complexo do que eu vou explicar aqui para vocês, mas só de termos gerais, só para vocês entenderem o que eu trabalho mais à frente. Então, quando a gente produz citros, a gente normalmente faz uma técnica chamada de enxertia, né? A enxertia é uma técnica em que você junta 2 fragmentos para a formação de um indivíduo único. Para que você faz uma técnica de enxertia? Com a técnica de enxertia, você consegue produzir mais rápido, você consegue associar, agregar características de interesse, e aí a gente já tem a enxertia como uma estratégia de melhoramento. Por quê? Porque quando eu faço a enxertia, então aqui eu tenho uma planta, aqui eu vou ter uma planta, tá? Eu vou ter um genótipo, né? Uma variedade. E o que eu vou fazer? Eu faço um corte nela. Existem, na verdade, aqui eu estou fazendo uma técnica, né? Estou mostrando a técnica de borbulha. Mas se vocês forem entrar na área vegetal, vocês vão ver que existem diversas técnicas de enxertia para se fazer enxertia. Mas a função principal dela sempre será a mesma, né? A gente vai fazer um corte e vai inserir uma borbulha, né? Um pedaço de uma outra planta, então, do mesmo grupo. Então, por exemplo, o que a gente normalmente faz é pegar uma planta que tem alguma característica que a gente tenha interesse e juntar com outra planta que tenha outra característica que a gente tem interesse. E a junção dessas duas vai trazer para mim uma planta que seja um indivíduo só. Então, com o tempo, o que vai acontecer é que a gente faz um corte aqui, né? Prende ela para que ela se fixe bastante nessa região do porta-enxerto, né, na base, e aí depois do tempo a gente corta essa parte de cima e deixa a planta crescer por aqui. E aí isso eu acho fantástico, pessoal, porque isso aqui é a planta que a gente tem depois, tá? Isso daqui, que é o porta-enxerto, né, que a gente chama de porta-enxerto, ela vem de uma planta e essa parte de cima que a gente tem aqui vem de uma outra planta. Mas quando vocês olham aqui, é uma planta única. E aí, o que acontece? Quando a gente faz essa técnica de juntar 2 plantas, né, e tornar um único indivíduo, o que a gente tem é que a gente tem uma influência da copa, né, ou do enxerto, para a raiz, para a parte radicular, que é a parte do porta-enxerto, mas a gente também tem uma influência muito significativa da parte radicular para a parte de folhas, né, para a parte de copas. Então, essa influência do porta-enxerto, que é da parte de baixo, para a parte de cima, é muito maior. E aí, por exemplo, o que a gente normalmente faz para produzir laranjas, por exemplo? A gente, às vezes, pega um porta-enxerto, que é de um limão, e enxerta, por exemplo, em uma laranja. Então, acontece muito isso. Ou pega, por exemplo, uma tangerina, uma copa, né, um porta-enxerto de uma tangerina e enxerta numa laranja. Então, vai sair laranja. Mas algumas características a gente consegue associar. Então, essa é uma estratégia de melhoramento clássico, extremamente interessante e que já era realizada há muitos anos, né? É exatamente com a função de agregar muitas características de interesse, né, agronômicos, de interesses econômicos. Então, copa ou enxerto sempre vai ser essa parte de cima e o porta-enxerto sempre essa parte de baixo. E aí, o que tem, né, o que a nossa pesquisa ela foca, independente de mestrado e doutorado, o que a minha pesquisa foca? Em trabalhar com variedades de porta-enxerto, né, que são essas partes de baixo, que é quem mais influencia a parte de cima. Então, algumas características, só que algumas características elas influenciam quando você faz essa junção. Primeiro que não é tão simples quanto parece, nem todas as junções elas são viáveis. Existe muita incompatibilidade copa porta-enxerto. Então, algumas a gente não consegue fazer, algumas a gente tem dificuldade, porque você tem que... Eu não posso, por exemplo, querer todas as características com outra todas as características. Não posso juntar muitas características, né? Eu tenho que escolher o que eu quero, qual é minha característica de interesse principal ali. E nem sempre, outra coisa que é extremamente interessante, nem sempre quando você junta 2 plantas você consegue expressar aquela característica.
Então, trabalhar com melhoramento é muito complexo, porque vem de pesquisa, você tem que... É muito teste, é muita observação, é muita experimentação. E quando a gente fala em estresse hídrico, mais especificamente em estresse relacionado à seca, várias coisas influenciam não só o genótipo, né? Não só essas duas variedades que a gente trabalha com isso, como porta-copa, porta-enxerto. Então, por exemplo, a severidade do estresse. Se eu tenho uma seca de um dia, se a chuva, eu tenho uma seca muito complexa, né? Vocês vão ver lá na frente que a gente fala de potencial hídrico. Se é uma seca muito severa, então isso pode influenciar diretamente nas respostas que eu tenho das plantas, e a duração também influencia muito. Então, passou um dia sem chover, não vai fazer muita diferença. Passou 2 dias sem chover, não faz diferença. Passou 2 meses sem chover, essa planta ela já vai ter uma dificuldade. Então, a minha pesquisa, o meu foco de pesquisa nesses últimos 6, 7 anos foi voltado a buscar genótipos de porta-enxerto, tá? Então, o que normalmente a gente tem? A copa, normalmente, a gente escolhe a copa pela característica de qualidade do suco. Então, aquela copa que tenha um suco, que tenha um brix, né, interessante, que seja docinho, alguma que tenha a coloração mais interessante, porque também isso, a nível de mercado, é muito complexo. A nível de mercado, até mesmo a cor influencia na compra, né, na citricultura. E quando a gente já fala em porta-enxerto, as principais características que são voltadas do porta-enxerto para a copa são características voltadas aos estresses. Então, como a prioridade da gente na citricultura é trabalhar com estresses de seca, então, a gente seleciona porta-enxertos, né? Seleciona variedades de porta-enxertos que façam com que essa copa aqui, né? Com que esse genótipo de copa, ele consiga sobreviver mesmo em condições de seca. E aí vocês me perguntam, não é mais fácil eu achar uma planta que por exemplo, se esse porta-enxerto aqui, como é o exemplo, por exemplo, do limão-cravo, se ele já é interessante como resistente, entre aspas, a gente fala tolerante, se ele já é tolerante à seca, por que não deixar ele sem enxertia? Porque, por exemplo, o limão-cravo, que é o que a gente tem de padrão ouro, né, com relação à seca, ele é ótimo, ele consegue sobreviver muito bem, mas ele já não tem uma qualidade de fruta muito boa. Ele tem, mesmo quando a gente faz enxertia com outras plantas, que não o limão, né, com algumas laranjas, ele deixa a fruta muito ácida, ele aumenta a quantidade de sementes, ele aumenta a quantidade, a coloração não é tão amarelinha, então isso também influencia, tá? Então, por isso que a gente junta duas plantas para qualidade da fruta e resistência ou tolerância a estresses bióticos e abióticos. E aí, quando a gente fala em estresses, né, resposta ao estresse, isso eu vou tratar de forma muito básica com vocês. Como eu falei, existe uma relação de raiz e de parte aérea, né, copa. Então, vários fatores, existem várias respostas a nível fisiológico da planta, a nível bioquímico, a nível molecular. Então, quando você limita a quantidade de água, quando você reduz a quantidade de água, várias alterações na planta ela começa a apresentar, seja de longo, né, respostas de longo período, ou respostas de curto período. Então, a gente tem alteração, por exemplo, em respostas de genes, né? Genes começam a responder diferentes, a gente tem aclimatação, né, metabólica, essa planta ela começa a se aclimatar com o tempo, a gente tem ajustamento osmótico, etc., né, que são coisas muito específicas que não vale tanto a gente estar mencionando. Lá no meu mestrado, eu trabalhei, como eu mostrei para vocês, com seleção desses porta-enxertos para tolerância. Então, a gente começou a selecionar genótipos que eram interessantes para fazer aquela enxertia, né, aquela junção. Então, a proposta do meu trabalho foi um trabalho muito complexo, foi um trabalho extremamente árduo, né? Porque, além de trabalhar, a gente já conhecia alguns genótipos, né? Que a gente não veio do zero, né? Para que eu começasse com essa proposta, a gente já tinha conhecimento de alguns genótipos, né? Que tinham tolerância. E aí, o que a gente fez foi colocar dentro de um vaso, a gente colocou uma tela e a gente colocou 2 plantas, né? E a gente colocava 2 plantas, sejam iguais ou diferentes. Então, qual era a intenção?
principalmente assemelhar com o campo, porque no campo a gente não planta citros dentro de vasos, e lá dentro do telado a gente acaba colocando dentro de vasos. Então, existe uma competição por água dentro daquele local. E a gente queria também entender se eu tenho genótipos diferentes, variedades diferentes, como é que a resposta, uma pode influenciar na resistência, no melhor tolerância da outra, eu posso ter uma alteração de respostas com isso. Então, essa era a nossa primeira intenção. Então, a gente tem, na verdade, na Embrapa, 3 padrões ouros para tolerância, tá? Que é o limoeiro cravo, é a Sunck Maravilha e a Sunck Tropical, a tangerineira Sunck Maravilha, a tangerineira Sunck Tropical, que são os 3 genótipos que a gente tem mais pesquisas voltadas a nível de porta-enxerto, que é essa parte radicular. E para a parte de cima, né, a gente já tem um padrão que é, por exemplo, tem alguns, né, mas um dos que a gente mais usa é a Laranjeira Valência, aqui estão todos os termos em inglês, tá? É a Laranjeira Valência, que é uma variedade que tem uma boa qualidade de suco. Então, o que a gente faz? A gente pega essa copa, mistura com essa com essa e essa com essa. Então, sempre em cima eu vou ter essa variedade, né? A valência em cima, e embaixo eu vou ter uma dessas 3. E aí, o que a gente fez também lá dentro foi fazer essa competição. Então, às vezes eu tinha limão-cravo com limão-cravo, tangerineira com tangerineira, às vezes eu tinha limão-cravo com outra tangerineira. Então, foi um experimento que eu tinha cerca de 150 vasos. Então, eu tinha que fazer avaliações em 150 vasos. E nesses 150 vasos eu tinha plantas diferentes, respostas diferentes, e isso foi muito interessante, porque você consegue ver, além da parte experimental, de ir para laboratório, de observar essas respostas, o que você vê lá no laboratório te confirma o que você vê claramente. Então, a gente via que existe muita influência, por exemplo, em você misturar, além de ter aqui, né, copa, porta-enxerto misturado, de você aproximar essas plantas uma do lado da outra. Isso já influencia, inclusive, na resposta da planta. Então, nesse período, a gente fez tanto avaliações fisiológicas, quanto bioquímicas, quanto moleculares, para observar como eram essas respostas. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, eu acho que é muito mais didático para vocês observar, né, quais foram os equipamentos que a gente usa. Esse equipamento, por exemplo, a gente consegue ver como é que está fotossíntese, como é que está a condutância estomática, transpiração da planta. Então, a gente media nessas plantas, né, existe um horário específico para fazer essas medições, e tem que ser planta a planta, então é um trabalho bem braçal. A gente faz esse experimento também, que é com a bomba de Schollander, né? É um experimento extremamente interessante, em que a gente observa como é que está o nível, né? A intensidade do estresse na planta. Então, a gente corta a folha, né? E observa como é que está a intensidade desse estresse. A única problemática desse experimento é que a gente faz ele na madrugada, então tem uma influência muito grande dos estômatos estarem abertos, né? Enfim. Então, a gente tem que fazer isso aqui entre meia-noite, 5 da manhã. Então, dentro do meu mestrado, do meu doutorado, o que a gente bem fazia era ir para a Embrapa de madrugada. Sei exatamente o que acontece naqueles locais de madrugada. As histórias que se contam, né, sobre os fantasmas e etc. Teor relativo também, a formação desses discozinhos. Então, a gente faz esses discos tanto para avaliação de como é que está a concentração de água dentro dessas folhas, também para entender, para fazer avaliações posteriores, né, quando a gente faz coleta de folha, e a coleta também avaliações a nível radicular. Então, percebam que eu acho muito interessante. Eu sou suspeitíssima para falar sobre pesquisa voltada à citricultura e a estresse, porque eu acho muito interessante. Essa aqui era a tela que a gente usava, tá? E a planta chega no nível que ela sente tanta necessidade de ter água que ela começa a ultrapassar a barreira, e essa era uma tela muito, 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 com os poros muito, muito, muito apertadinhos, e ainda assim a gente conseguiu ter passagem de sistema radicular para o outro lado, né, que tinha a planta, na intenção de buscar água, né? Elas acabam competindo por nível de água. Então, nesse período de mestrado, a gente conseguiu fazer bastante avaliações, essas que são as avaliações fisiológicas. Então, percebam que a gente consegue, não vou entrar em detalhes, né? Isso seria para talvez um segundo momento, mas a gente consegue perceber que existe bastante diferenças, principalmente, por exemplo, de transpiração entre as plantas, mesmo em condições de não estar molhando, né? De plena irrigação que a gente fala, que é sem cortar a água, né?
mesmo com as plantas estando irrigadas o tempo inteiro, a gente já tem diferença entre os genótipos, né? Entre aqueles 3 genótipos que eu mostrei para vocês. Então, a gente consegue ver diferenças. Lembrando que essas avaliações aqui são feitas nas folhas. Então, todas as alterações que são observadas são influências do porta-enxerto para a copa. Então, influência da raiz para a copa. Então, isso só por aqui a gente já consegue confirmar que realmente existe. Quando você faz a enxertia, quando você junta 2 plantas, você consegue influenciar a raiz. A folha, ela é influenciada pelo que você tem lá no sistema radicular. E aí a gente também fez, né? A gente coleta lá aquelas folhinhas, faz um resfriamento, extrai, né? A gente faz algumas formas de extração de metabólitos e a gente observa como é que são esses metabólitos primários e metabólitos secundários que estão voltados às respostas bioquímicas e expressão de genes a nível genético e molecular, tá? Então aqui também só vou mostrar para vocês, a gente tem aqui algumas das imagens do nosso artigo que foi publicado recentemente. Então, a gente tem vários metabólitos, né? Desde carboidratos, enzimas que estão voltados aí a respostas a níveis bioquímicos e expressão de genes também. Então, serina, aspartato, sacarose, glutamato. Então, a gente, para cada grupo aqui, né? A gente tem a expressão dele, aqueles que são up ou down regulados, né? Aqueles que se expressam mais em determinadas condições ou menos. Então, a gente fez avaliações tanto nas folhas quanto nas raízes, seja elas em condição de controle, né, quando elas estão sempre irrigadas, ou quando a gente estressa elas, né, que a gente fala estressar elas é cortar a água. Aqui também a gente tem o heatmap, né, que é um padrão de expressão de forma gráfica, né, expressão gráfica, só para mostrar para vocês, né, o nível de expressão de algumas desses metabólitos, e isso influencia lá naquelas rotas metabólicas que a gente vê lá em bioquímica, que vocês com certeza vão ver ou já viram. Aquelas rotas que influenciam, vocês vão acabar vendo com o tempo que não é aleatório que a gente vê, tá? E aí isso é muito interessante, que quando você vai para a pesquisa, você fala, poxa, caramba, aquela disciplina X, aquela disciplina Y, ela é extremamente importante aqui nesse momento. Então, por mais que eu trabalhe com a parte genética e molecular, eu precisei muito do conhecimento de bioquímica para saber o que é inativado, o que está na rota. Por exemplo, prolina é um metabólito extremamente importante e um dos que a gente consegue identificar que a planta está em estresse. Então, normalmente, quando a planta está em estresse, ele aumenta muito. Mas existem outros precursores lá da prolina. Então, às vezes, a gente fala, mas não teve aumento da prolina, mas o percussor está aumentado, está diminuído, enfim, tudo isso influencia, a gente observa lá naquelas rotas metabólicas. Aqui também é outro resultado, né? A gente consegue ver para cada plantinha o que foi mais expresso, o que foi menos expresso, seja lá em cada condição, seja em condição de estresse, né? Então percebam que, por exemplo, o nível de estresse para cada grupo era completamente diferente. E mesmo depois que a gente dá o estresse, né? Que é o que eu falei para vocês, é tirar a água dessas plantas, depois de um período a gente volta e molha essas plantas. E aí, que é o que acontece na natureza, né? Existe no meio ambiente, acontece isso. A gente fica um tempo sem chuva, depois chove. E aí, depois que chove, né? E a gente simula, né, a reidratação, depois que chove, o que acontece? Há uma expressão de outros metabólitos, e isso influencia na mudança de genes. Esses genes, eles vão responder de que maneira? Então, tudo isso está muito associado. Tudo isso é muito casado quando a gente vê a parte genética, né, ou a parte vegetal. A gente não consegue, por exemplo, falar de biologia molecular, de genética, sem trabalhar com fisiologia, sem trabalhar com bioquímica. É tudo casado. A gente existe, você tem que ter uma compreensão muito grande desses ramos maiores para que você compreenda por que aquela resposta existe. Se aquele gene foi expresso, por que ele está sendo expresso? Né? O que poderia acontecer se eu não tivesse irrigado, se eu não tivesse estressado, assim sucessivamente. Um segundo experimento que a gente fez, ainda dentro do mestrado, né? Foi esse experimento a gente não publicou o trabalho, foi mais de observação, que a gente pegou essas plantas, né? Sobraram muitas plantas, então pesquisa também tem disso, né? Sobrou muitas plantas, e aí a gente resolveu fazer um teste, né? E essa foi uma segunda proposta do meu mestrado, que foi pegar essas plantas, começar a irrigar
e observar quanto tempo essas plantas dentro de vasos, que são vasos relativamente pequenos, quantos, que é 60 litros, quanto tempo, e são 2 plantas por vaso, quanto tempo elas conseguiriam sobreviver sem água. Então, a gente colocou ela no primeiro estresse 30 dias sem água, e depois molhou de novo e observou como é que elas estavam, né? Quem sobreviveu, quem não sobreviveu. E depois a gente fez a mesma coisa, mas com 60 dias sem água. Pessoal, é um vaso relativamente pequeno, com carga radicular muito grande. Então, só para vocês terem ideia, aqui a gente tem, né, o confronto entre genótipos diferentes, aqui só porta-enxerto, tá? Então, tem iguais, e tem eles confrontando genótipos diferentes, né? E aí observe que depois de um mês, tem plantas que, como essa daqui, que parece que ela não sobreviveu. A gente molhou e ela ficou assim, né? Ela tá com características claras de uma planta que morreu. Mas existem plantas que a gente molhou e ela voltou a ficar verdinha de novo. Então, quando vocês viajam e agora, vocês vão ver que, a depender do local em que vocês vão viajar, existe uma vegetação, tá tudo verdinho. E tem certa época do ano que tá tudo seco. Então, foi isso que a gente quis representar. Observem que a gente molhou nesse período, passou um mês, a gente molhou. A gente estressou mais 2 meses, então a gente deixou mais 60 dias sem água e depois molhou. E olha que interessante. Existem plantas que não conseguiram se recuperar, as plantas tinham a mesma idade, os mesmos cuidados, eram praticamente... não existe diferença, porque para pesquisa você também tem que ter um controle sobre isso, né? Existiram plantas que a gente não conseguiu recuperar, que após 60 dias sem irrigação, elas simplesmente morreram. E existiam plantas que simplesmente sobreviveram, elas voltaram plenas, produzindo, depois de um tempo produzindo, né? Mesmo depois de um estresse relativamente intenso para a quantidade de solo que a gente tinha. E percebam que, por exemplo, aqui eu tenho limão-cravo com limão-cravo, ninguém sobreviveu. E aqui eu tenho limão-cravo e do lado dele eu tenho limão-cravo e do lado dele eu tenho tropical. E quando ele estava do lado de uma planta que sobrevive, ele consegue sobreviver. Então, a resposta de um influencia diretamente na resposta do outro. Percebam que quando é tropical com tropical, uma sobrevive e uma morre. Então, isso a gente fez só para observar, mas isso abriu muito nossa mente, né? E essa foi um dos motivos, né? Esse experimento foi um dos motivos associado a outros experimentos que a gente já tinha dentro da equipe, para que a gente formulasse a nossa estratégia do doutorado, que era trabalhar com epigenética, tá? Então, eu sei que para vocês ainda não devem ter, né? Não devem conhecer o que é epigenética. Então, quando a gente fala em células, né? Em um ser humano, nós temos cerca de 100 trilhões de células, né? Só que nossas células, elas se diferenciam em todo tipo de célula para a formação do nosso corpo. E dentro de cada célula tem DNA. Só que o DNA que está dentro lá de uma célula neural é o mesmo DNA que vai estar lá na célula do seu intestino. Então, como é que, mesmo tendo o mesmo DNA, elas têm respostas diferentes, né? Então, se nós temos o mesmo DNA dentro da célula, se o mesmo DNA que está lá no seu neurônio é o mesmo DNA que está nas suas células cardíacas e assim sucessivamente, como é que elas expressam coisas diferentes? E aí é o que a gente fala que é expressão gênica, que é para a parte vegetal é algo relativamente novo, mas para a parte de saúde, por exemplo, para a área de fármacos, por exemplo, que você trabalha muito com fármacos voltados à formulação de expressão gênica. Então, como eu falei para vocês, mesmo a gente tendo o mesmo DNA, esse DNA ele consegue, por meio dessas expressões, ele formular células para o intestino, para o fígado, para o coração, para o sangue, para o músculo, completamente diferentes, que têm atuações completamente diferentes e que funcionam muito bem, que se regulam muito bem de acordo com a nossa necessidade. Só que quando a gente pensa em questões ambientais, isso também é muito responsivo. Então, o que a gente observa é que quando a gente pega e dá um estresse, como eu mostrei para vocês a proposta 2, em uma planta, e depois molha ela, né, irriga ela e dá um estresse de novo, essa planta, ela responde diferente. É como se ela tivesse uma memória. A gente chama de epigenética, a grosso modo, de uma memória gênica. É como se ela lembrasse, opa, eu já passei por isso, então agora eu vou buscar estratégias diferentes para não responder dessa mesma maneira. E aí a gente teve de início um trabalho de uma colega, que a gente testou isso, e a gente observou que in situ funciona. Se você der um estresse em uma planta,
tirar esse estresse e estressar ela de novo, ela responde diferente. Por exemplo, uma das características quando você estressa uma planta, quando ela fica sem água, é que a folha ela vai se enrolar. A folha ela começa a se enrolar para diminuir espaço, exposição, né, ao ambiente, então ela começa a enrolar e às vezes ter a abscisão foliar, que é queda de folhas. E quando você normalmente vai para um segundo momento de estresse, quando você tem o controle desse ambiente e estressa ela, passa um período, estressa novamente, o que a gente observou foi que já não tinha mais abscisão foliar, já não tinha tanto enrolamento. Então é como se essa planta ela falasse assim, opa, eu já passei por esse momento, então agora dentro desse período, eu vou buscar mecanismos, eu vou buscar estratégias para que eu não tenha mais esse problema de novo. E aí, isso influencia a gente numa cascata. Só essa respostazinha básica aqui, né? Exposição de um primeiro estresse e de um segundo, influencia em N coisas. Então, influencia em respostas fisiológicas, em produção de carotenoide, de clorofila A e B, fotossíntese, a própria questão da produtividade, abertura estomacal, oxidação, resposta oxidativa, influencia na parte bioquímica também, em respostas enzimáticas, então, alteração de algumas enzimas, SOD, CAT, POD, tudo são enzimas que vão estar associadas a fatores estressores na resposta de fatores estressores, e tudo isso se altera quando você tem um estresse, quando você dá água para ele, né, entre aspas, você reidrata essa planta, estressa ela novamente, então há uma alteração a nível global na planta, há uma alteração também com relação a hormônios, assim como nós, né, temos hormônio, nós mulheres nem se fala, mas assim como a gente tem hormônio, as plantas também têm, e esses hormônios eles influenciam nas respostas dessas plantas. Então, quando a planta estressa, tem hormônios diferentes, vamos lá, um exemplo bem claro assim para representar, é como se o estresse fosse a TPM de nós meninas. Então, quando a gente está na TPM, a gente tem alteração de hormônio, a gente fica louquésima. Então, as plantas também têm isso. Então, a aba, por exemplo, é o que a gente fala do hormônio do estresse. Quando a planta entra em estresse, não só por falta de água, mas por excesso de luz, por causa de toxinas, ela aumenta muito o nível de aba, né? Um hormônio que está relacionado. Então, a gente tem aba, ácido jasmônico, etileno, vários outros hormônios que funcionam nessas rotas. Andressa, Leonardo está aqui perguntando, a planta teve melhor resposta ao estresse com sol ou com chuva? Como é que é? Não entendi, Lucas. O Leonardo pergunta se a planta ela teve melhor resposta ao estresse com o sol ou com a chuva. Na verdade, eu trabalho basicamente com seca, né? Só com seca. Mas quando você vai para campo, você sabe que a planta ela tá ali, tudo influencia ela. A água, né? A chuva em si influencia, o sol influencia. Então, assim como, por exemplo, o excesso de água influencia e a redução dessa água influencia, o excesso de sol influencia, mas o sombreamento também influencia. Então, para a citricultura, 2 fatores são bem prejudiciais. É o excesso de sol, porque aqui a gente não tem nas regiões, por exemplo, o sombreamento, mas na área de citros a gente tem excesso de sol. E, normalmente, o excesso de sol está associado à falta de água. Então, quanto mais sol, a gente normalmente tem uma redução de água e isso é muito prejudicial. Eu trabalhei com essa parte de água, mas a gente está fazendo, na verdade, a gente está fazendo, não, o grupo agora está fazendo, né? Algumas experimentações também com calor, né, estresse de calor, e a gente já percebeu, e lendo em artigos também, que a junção de estresse de calor com estresse de seca é extremamente prejudicial para as plantas. Então, é difícil, porque assim, quando o Lucas sabe bem disso, quando vocês forem para pesquisa, trabalhar com pesquisa é muito difícil, e isso eu apanhei bastante no mestrado, porque eu quis pesquisar muita coisa, eu quis falar muita coisa, e aí você não dá conta. Infelizmente, por mais que você tenha uma equipe muito grande, é muita resposta, é muita coisa. Então, você não consegue, mesmo se você trabalhar com algo menor, você não consegue justificar tudo, né? A gente consegue fazer associações. Então, por mais que eu não tenha trabalhado com estresse de calor diretamente, com os trabalhos que a gente já tem publicados, a gente consegue fazer sugestões, inferências, né? E entender melhor dessas respostas, mas não só trabalhando com tudo que é impossível, tá? Pesquisa é meio complicado. A gente também tem respostas com relação à epigenética a nível de gene mesmo, né? De expressão de gene, que é o que a gente trabalha com a epigenética, né?
Então, esses genes, eles começam a alterar as vias de resposta quando você tem uma relação de estresse e voltar e estressar e reestressar, e, enfim, quando você tem esse processo. Então, isso é bem interessante, que altera algumas vias de defesa da planta. Isso pode ser benéfico ou maléfico. Então, minha proposta do doutorado foi bem complexa. O que a gente fez foi dividir em 2 fases. Na primeira etapa do meu experimento lá, a gente começou a induzir marcas epigenéticas. A gente começou a fazer com que essa planta tivesse memória, né? Fazer com que ela lembrasse daquilo. Então, para que ela precise lembrar, você precisa aplicar alguma coisa para que ela lembre. Então, isso aqui, essa primeira fase, a gente já tinha feito num outro trabalho de uma outra colega e já tinha verificado que funcionava. Então, isso a gente já tinha confiança. Só que o que a gente queria era, ok, eu já tenho um porta-enxerto legal, que é tolerante ao estresse, e que ele tem marcas epigenéticas, ou seja, se eu estressar ele, botar ele no campo, ele responde melhor, ele não vai se estressar tanto. Então, o que a gente queria? A gente queria fazer uma planta que se chama borbulheira. O que eu faço, então? A proposta da gente era ter uma planta na Embrapa, uma borbulheira, e aí, quando o produtor fosse plantar lá na região dele, o que a gente ia fazer era vender, a Embrapa venderia as borbulhas. Então, além de ter uma planta, um porta-enxerto tolerante, ele ia levar uma tolerância superior e agregada, porque ele ia levar plantas que tinham essa memória. Então, a gente ia induzir a memória e levar para o produtor. Então, para mim, essa parte do meu doutorado, a parte do meu doutorado foi muito mais interessante para mim, seja pelo tempo, porque o mestrado é muito curto, mas no doutorado eu tive uma proximidade maior com o produtor, porque a gente sabe que a pesquisa ela é voltada para a sociedade, mas às vezes da pesquisa até a sociedade existe um tempo, né, uma distância muito grande. E aqui eu conseguia falar diretamente com o produtor, né? Então, eu novamente tenho aqueles 3 genótipos que eu mostrei para vocês de porta-enxerto, que é a parte radicular, e a parte de folha era a mesma coisa. Então, sempre um com o outro, tá? A junção de um com o outro. E aí, o que a gente fez foi trabalhar com níveis de estresse diferentes. Então, eu tinha plantas em que eu não dava estresse, eu tinha plantas que eu só dei 1 estresse, eu tinha plantas que eu dei 2 estresses e plantas que eu dei 3 estresses. Como assim? Então, eu peguei uma planta aqui tem todas as minhas plantas, tá? Isso foi feito em campo. Então, esse primeiro grupo aqui, eu deixei as plantas irrigadas o tempo inteiro, tá? Isso aqui, a diferença de um para o outro aqui foi de 1 mês e aqui de 2 meses, que foi baseado lá naquele experimento do mestrado. Nesse segundo aqui, eu deixei ela irrigada, no segundo momento deixei irrigada. Quando foi lá no último momento, eu estressei ela, eu tirei água dela. E eu tirei água até quando? Até eu fazer avaliações, a gente fazia avaliações e vi que ela estava muito estressada. Então, a gente tem parâmetros para definir que a planta está muito estressada. Estressou, eu parava. No que era de 2 estresses, eu dei um primeiro momento de estresse, depois eu deixei as plantas todas com água de novo, todo dia molhando elas, tá? Não é plena irrigação, quando a gente fala em plena irrigação, não é deixar ela dentro da água, não, mas irrigar todo dia, ou de acordo com a demanda da planta, né? A gente, inclusive, existem cálculos, gente, para se molhar a planta. Não só joga água, não, tá? A gente tem cálculos para isso. Pelo menos a nível de pesquisa. E depois eu estressei ela novamente. E as plantas que eram de 3, eu estressei. Aqui, entre uma e outra, eu molhava e estressava de novo, molhava e estressava de novo. Qual era a intenção? Aqui, na teoria, eu não tenho memória nenhuma, porque eu não tive nenhum estresse para fazer com que ela lembrasse. Aqui eu tenho um estresse. Aqui eu tenho um estresse, depois ela ficou um tempão sem lembrar, entre aspas, desse estresse, e estressei ela de novo. E aqui eu tenho um estresse atrás do outro, com pequenos períodos de irrigação. Então, na teoria, a gente quer saber quem é que vai responder melhor lá na frente, né? Quem é que vai conseguir se superar a nível de seca, né? E aí lá... Oi, pode falar, Lucas. Leonardo está aqui perguntando, como que é feita a identificação para você saber que ela está estressada? Lembra lá que eu mostrei para vocês, quer ver? A gente tem o que a gente chama, tem vários processos que eu posso ver como é que ela está estressada, mas um dos processos que eu tenho como ver, acho que eu deixei, deixa eu ver se está mais na frente. Uma das técnicas que a gente tem para ver se ela está estressada é a bomba de Schollander, que é aquele que eu falei para vocês que a gente faz de madrugada. Cadê? Aqui.
Esse teste aqui a gente consegue ver, só que ele não é tão preciso, a gente consegue ver por fotossíntese, por exemplo. Isso não é um padrão para todas, tá? Mas a gente tem, por exemplo, o nível de fotossíntese que normalmente acontece para esse genótipo de citros. Então, normalmente, fotossíntese fica entre 20, 18 e tal. Quando ela começa a baixar muito para 10, 12, a planta já está em estresse. Mas a gente não usa esse padrão porque isso é um padrão muito insensível, ele não é tão fidedigno. O mais fidedigno que a gente tem é a bomba de Schollander. Então, você corta a folha, coloca ela ao contrário, né? Ela fica, a partezinha, né, do pecíolozinho, ela fica para cima. A gente faz um corte e dá uma pressão nela. E aí, quando você dá uma pressão nela, ela vai molhar aqui em cima. No momento em que ela começar a borbulhar, ela vai estar sequinha. Quando ela começar a borbulhar e mostrar que saiu um certo líquido, né, que umedeceu aquela região, você fecha a bomba. E aí você vê aonde ela parou, né, onde ela parou de pressão. Normalmente, quando a gente tem de 0,5, é negativo, é megapascal. De 0,5 a 1, a planta está em controle, então não tem nenhum estresse nela. Se ela está de 1 a 1,5, ela está com um estresse leve. De 1,5 a 2,5, ela está com estresse intermediário. A partir de 2, 2,5 a 3, 3,5, ela já está com estresse severo. Então, quando a gente fazia essa avaliação e dava, a gente escolheu entre 2 e 3,5, que era níveis de estresse severo, então a gente parava, né, o experimento e fazia as análises, coletava folha, fazia todas as avaliações que a gente tinha que fazer, porque a gente tinha certeza que ela já estava no nível de estresse severo. Por isso que eu falei para vocês que existem intensidades de estresse, né? Às vezes a planta, ela está estressada, mas ela está com estresse leve, então vocês vão ver isso claramente quando vocês viajam, quando vocês têm as plantinhas dentro de casa, vocês vão ver isso claramente. Porque às vezes vocês viajam, a planta está em estresse, mas ela só está enroladinha. Ali ela não está em estresse severo. Mas às vezes vocês viajam ou estão... deixei minha plantinha ficar uma semana sem molhar, e aí quando eu voltei a molhar, ela não sobreviveu. Então ela chegou a um nível de estresse tão grande, que ela não conseguiu suprir as necessidades dela, e aí a planta é igual a gente, ela vem a óbito, né? Ela morre depois de um tempo que ela estressa. Então, existem, não só esse, a gente tem muitos parâmetros, tá? Mas o nosso padrão ouro é aquela bomba de Schollander, que é quando a gente, por pressão, ela é muito fidedigna, é muito difícil você... E aí, claro, tem que ser a mesma pessoa olhando, não posso ter várias pessoas olhando, porque aí, por exemplo, você fica lá olhando para o equipamento, né? Então, você fica olhando para o equipamento e regulando a máquina para fechar a pressão no mesmo momento. Então, se eu tenho várias pessoas, cada um tem um olhar. Não, molhou com tanto, molhou com não sei o quê. Então, isso tem que ser uma pessoa que faz sempre. Então, normalmente, era eu quem fazia sempre lá, fazia dos meus, de outros colegas. E depois que eu saí do doutorado, né, por isso é importante que todo mundo conheça as técnicas, que depois que eu saí de lá e outros 2 colegas que sabiam saiu, então a galera começou a ter dificuldade de como fazer. Então, a gente voltou lá, ministrou um curso, preparou todo mundo para que todo mundo soubesse mexer no equipamento para que eles pudessem continuar, já que a gente não continuaria, né? Depois do doutorado, a gente acaba saindo, né, da instituição. E aí, no segundo momento, eu fiz aquele lá procedimento que eu mostrei para vocês, e aí o que eu faço é tirar uma borbulhazinha de novo, aquela enxertia que eu mostrei para vocês, só que a gente vai botar em um outro porta-enxerto. Então, a partir daqui, todo mundo se torna igual. A copa sempre vai ser valência e o porta-enxerto sempre vai ser citromelo swingle. Então, o que acontece é que todas as respostas que eu tenho daqui para frente vieram lá do estresse que eu tive aqui atrás. Parece meio complexo, é um pouco complexo. Mas lembra que eu tinha 3 genótipos, tá? Eu fiz todas essas avaliações com os 3. E aí depois eu peguei lá um fragmento, igual eu mostrei para vocês na enxertia, coloquei em novas plantas, isso aqui foi o que a gente fez, coloquei em vasos, tá? 4x4, e, claro, DH0, 1, 2 e 3, e observei como é que essas plantas iam responder. E aí eu dei um déficit gradual. O que é um déficit gradual? Lá no meu mestrado, eu simplesmente parei de irrigar as plantas e nós não tínhamos essa vedação aqui. Então, a gente tinha evapotranspiração. Então, você perde muita água e, a depender da época que você faça o experimento, como o colega de vocês perguntou, existe o sol. Então, a incidência de sol faz com que o tempo de estresse seja muito curto. Aqui, no nosso caso, a gente tampou todos esses vasos com esse papel alumínio, com outro plástico, para que somente tivesse transpiração.
Então, a gente conseguisse avaliar melhor esses padrões. E aí, novamente, a gente fez avaliações fisiológicas, bioquímicas e moleculares. Só que no doutorado isso foi um pouco mais complexo, porque a gente fazia avaliações semanais. Gente, é muito complexo você ir a campo e avaliar tudo isso semanalmente, com várias plantas, né? Mas a gente fazia todas essas avaliações fisiológicas todas as semanas. Avaliações de hormônio, por exemplo, que eu mostrei para vocês que alguns hormônios fazem muita diferença e alguns açúcares também são muito responsivos. A gente fez no início, né, quando as plantas estavam irrigadas, e no final, que quando a gente faz essa nova enxertia, a gente estressa de novo, como se fosse a prova final, para ver se elas respondem bem, se elas tiveram memória, né? E a gente fez a avaliação molecular, que é a técnica de metilação do DNA total, que é uma técnica que a gente vê se... Aqui a gente já consegue ver se houve diferença, tá? Porque como agora, a partir daqui, a gente tem plantas iguais, qualquer resposta diferente que venha, né? Qualquer resposta que a gente tenha diferente, veio daquela primeira fase, né? Veio dos outros porta-enxertos. Só que a gente precisa confirmar isso a nível genético, né? Houve alguma alteração lá de metilação, houve alguma expressão gênica que foi silenciada, que não foi silenciada, que foi expressa, que foi suprimido, que não foi. Tudo isso a gente descobre por meio de metilação. A gente ainda ia fazer, né? Mas infelizmente por conta da pandemia a gente não conseguiu fazer, que era avaliar depois da metilação quais eram os genes que estavam relacionados a essa metilação. Então, quais foram os genes silenciados? Quais foram? Porque aqui a gente só consegue descobrir que existiu silenciamento ou expressão de genes, mas a gente não sabe exatamente quais são esses genes. Então, quando a gente consegue fazer sequenciamento, isso fica muito claro. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, isso é muito legal. Meu orientador sempre falava que eu vendo meu peixe, porque eu amo muito o que eu fiz. Então, é muito legal quando você vê que funciona. Olha que legal. A gente parou de irrigar, e aí a planta, que é o que vocês me perguntaram, né? Que é a bomba de Cholanda, que é aquele equipamento que eu mostrei para vocês, a gente vai vendo que há um decréscimo. A planta ela vai estressando e ela vai caindo os níveis dela, tá? Então, a partir da segunda semana que a gente parou de irrigar, ela já vai caindo. E olha que interessante. A gente já consegue ver que na quinta semana aqui foi onde estava com estresse severo, como eu falei para vocês, entre 2 e 3. E o mais legal é que a gente consegue ver que há diferenças significativas entre os grupos, né? Mesmo a partir daqui tendo mesma copa, mesmo porta-enxerto. Então, tudo que veio daqui é memória, confirmação de memória. E mesmo quando a gente tinha o mesmo genótipo, a gente tem aqui, ó, sem irrigação, com um estresse, 2 e 3 estresses, a gente percebe que a planta que teve 3 estresses, ela é menos estressada do que as outras estão mais estressadas. Então, isso confirma que a gente teve memória, que essa planta ela leva essa memória adiante. Não é igual a gente que raciocina, né? Ela não tem esse poder de raciocínio, mas ela tem o poder de memorizar e buscar estratégias para ela responder melhor, para que ela não morra, né? Uma estratégia de sobrevivência. A mesma coisa quando a gente pensa em condutância estomática, a condutância vai caindo, é uma relação muito próxima, né, com a água. Então, você não tem água, você vai começar a ter parâmetros fisiológicos em queda. E aí a gente vê que mesmo dentro do mesmo grupo, a gente percebe que alguns tratamentos, eles se destacam. A mesma coisa aqui, olha que legal, que aqui a gente vê um gráfico mostrando por semana. Então, teve umas que a gente, até a quarta semana não estressou, depois estressou de vez. Outras, ela já teve uma distribuição de água mais homogênea. Então, a gente consegue confrontar esses genótipos e observar como é que é a relação de água e de memorização desse estresse. Isso é muito interessante. A mesma coisa, como eu mostrei para vocês, agora relacionado a hormônios e açúcares. Então, não vou detalhar, né? A gente não tem tempo para isso. Quem quiser, depois eu posso. Inclusive, isso está no nosso artigo. Essas respostas, né? Os hormônios, eles se alteram mesmo quando a gente não tinha nem ao menos estressado as plantas, né? Eles já têm diferença. E quando você estressa, existe um aumento, por exemplo, que eu falei do ABA, né? Que é o hormônio do estresse. Ele aumenta bastante quando você tem uma condição de estresse, e você tem diferenças entre os grupos e dentro do mesmo grupo, quando você tem sem estresse, com 1, 2, 3 estresses. Então, isso é bem legal. E isso aqui é a representação que a gente tem lá do MSAP, que eu falei para vocês, que é de metilação. Então, essas cores, elas identificam regiões onde a gente teve metilação. Então,
os resultados que eu mostrei para vocês, tanto os bioquímicos quanto os fisiológicos, confirmam para a gente que a gente já teve memória, fica claro que teve memória, a planta ela consegue, entre aspas, se lembrar do que aconteceu no passado e responder de uma maneira muito melhor, muito mais eficiente, só que a nível genético e molecular a gente consegue confirmar a partir desses resultados. Então, a gente consegue identificar que existem zonas de metilação, existem zonas onde houve alteração da expressão gênica. E aí, para finalizar, eu trago para vocês aqui, dentro de todo o meu mestrado, de todo o meu doutorado, eu agradeço a Deus, primeiramente, porque eu peguei, além de escolher uma área com a qual eu super me identifiquei, eu amei trabalhar, amo trabalhar com pesquisa, trabalhar com a citricultura me fez apaixonar ainda mais, e a gente acabou dando um start numa área que estava ainda um pouco escura, né, que era a parte da epigenética. Então, a gente, durante esse período do meu doutorado, a gente deu diversas entrevistas falando sobre isso, saiu em vários sites, né, os nossos trabalhos, aqui são alguns dos trabalhos que a gente publicado, a gente tem, nosso grupo tem mais que tem, né, a minha autoria, acho que uns 4, 5 trabalhos, do grupo a gente tem mais de 15 trabalhos relatando relações de expressão com a citricultura, e de epigenética a gente tem um e mais um em publicação, tem um que vai sair agora em janeiro também. E a gente foi convidado para fazer uma palestra, para dar uma palestra já no período da pandemia, foi em período remoto em Porto Rico, se eu não me engano, México, sei lá, não me lembro. Eu dei uma palestra lá, inclusive foi difícil, né, por conta até da linguagem. E a gente tem, eu não sei se vocês lembram dessa moça, né? Ela era brasileira, ela era daquele programa que passa domingo, gente, qual é o nome? Globo Rural. Ela era do Globo Rural e agora ela está na BBC de Londres. E aí ela veio, né, para o Brasil e ela fez um documentário com a gente. Então, tem lá, passou no Canal Rural, tem na BBC de Londres, mas eles conseguiram, né? Eles fizeram a tradução e tem no Canal Rural. Então, foi bem legal, porque a gente mostrou, na verdade, né? É meu orientador que acabou ministrando essa parte do documentário, falando exatamente o que eu estou falando aqui, né? Claro, não mostrando essas pesquisas tão a fundo, mas mostrando o trabalho, esse documentário da BBC. Ele fala sobre melhoramento, né, relacionado a comidas, é bem interessante para vocês que estão na disciplina e que querem trabalhar com a parte vegetal. Ele está disponível no Canal Rural, é o episódio 6, que foi o que a gente participou, e foi bem legal, inclusive, foi até uma aventura para a gente, porque eles marcaram a data, a gente acabou confirmando a data com eles, sem se tocar da data, era um feriado, foi Sexta-feira Santa. E aí ela veio, ela era a única que falava português e, gente, aproveitem que vocês estão no início do curso, façam inglês. Quem quer ir para a área acadêmica, quem quer ir para a área de empresa, estude inglês, faça inglês. Lá a gente teve que suar a camisa, porque chegou lá essa repórter, né, que trabalhou com a gente lá, ela passou muito mal, ela estava viajando por vários países e quando chegou lá na Embrapa ela passou muito mal. E aí vocês pensem que estava eu, meu orientador e mais 2 alunos da iniciação científica que trabalhavam comigo. Eu e meu orientador arrastávamos o inglês, meu orientador um pouco melhor, e a gente ficou com toda a equipe que só falava inglês. Então ela passou mal, a gente teve que a entrevista foi em português, mas os diálogos em tudo era inglês, a gente precisava conversar com eles, né? Então, foi muito gratificante, é muito gratificante ver os frutos, né? De todo o trabalho que eu fiz, de todo o trabalho que a equipe faz, isso é muito gratificante, isso dá sabe aquela coisa de você ver, não deu certo, tá dando certo? Então, a gente tem vários frutos desse trabalho, e isso só confirma a escolha, né, que eu fiz lá no início da graduação. Obrigada a todos. Se tiverem alguma dúvida, esse está meu e-mail aí, caso alguém queira entrar em contato, queira saber mais a fundo sobre os trabalhos, né, conhecer um pouco mais. Andressa, parabéns pela apresentação, muito boa, muito legal o seu trabalho, assim, eu fiquei fascinado pelo seu trabalho, achei muito, muito, muito interessante.
Meninos, vocês têm alguma pergunta? Pode fazer, gente, eu não mordo não, tá? Principalmente à distância. Eu queria que você comentasse um pouco sobre quais foram as principais dificuldades assim, nesse processo. Olha, Lucas, eu vou ser sincero com vocês, porque vocês vão chegar nessa parte, né? Então, assim, trabalhar com pesquisa, você tem que amar muito pesquisa para trabalhar com pesquisa. Na verdade, para a biotec como um todo, né? Você tem que amar muito o que você faz, porque, assim, como eu falei para vocês, logo de cara, o primeiro impacto que eu tive foi quando eu saí da Embrapa Shopping, né? Que é a Embrapa Agroenergia, e fui para a Embrapa que eu trabalhava. Então, na Embrapa Agroenergia, a meio de cultura, passou uma semana, joga-se fora. Então, eu falava, poxa, vai jogar fora, ponteira, reutilizar ponteira, vamos ser, né? Vamos trabalhar com a realidade das universidades. Às vezes a gente precisa reutilizar. Então, o financeiro foi uma das coisas, assim, eu acho que é o que mais impactou a gente, foi a parte financeira em si, né? Porque tanto que no doutorado a gente ia fazer uma parte, meu orientador era espanhol, e a gente ia fazer uma parte na Espanha, estava tudo certo. A gente fez inscrição, né, pela CAPES no projeto, ia ser fora, né, para poder ir para fora do país, e só tinha uma única vaga para o Brasil inteiro. Então, assim, concorrer para uma única vaga, para eu conseguir morar fora do país e tal, então a gente ficou em segundo lugar, e, obviamente, o primeiro lugar não desistiu, né? A gente esperou até o finalzinho para ver se a pessoa que ficou em primeiro lugar desistia, para que a gente fizesse parte na Espanha, e a gente não conseguiu. Então, a gente acabou tendo outros focos. E, a nível pessoal, né, a aventura de sair de uma área completamente diferente e ir para a área vegetal. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu precisei compreender termos, né, termos agronômicos, eu tive que estudar, né, assim, tem coisas que a gente acha que na faculdade, eu não vou precisar disso. Por exemplo, a gente tem anatomia e fisiologia, né? Na grade de biotec. Mas eu falava, eu não vou trabalhar com a área vegetal. Não vou trabalhar com a área vegetal. E depois eu precisei dessas informações, né? Até mais a fundo, e precisei correr atrás. Então, essa dificuldade existe, né? De ter que correr atrás mesmo. E da dificuldade da pós-graduação. Infelizmente, a pesquisa no Brasil ela é muito difícil. Sim, é a realidade, e pior que está cada vez mais apertada, né? A gente está sendo cada vez mais estrangulada, ou seja, a gente tem lutado muito para conseguir fazer as coisas. Mas tem dado certo, né? A gente é pesquisador brasileiro, a gente não desiste nunca. Pessoal, alguma pergunta? Deixa eu ver se eu consigo. Não? Eu não mordo não, gente, juro. Não, o pessoal só está aqui no chat elogiando, dizendo que foi muito bom, foi ótima a sua apresentação. Obrigada, pessoal. Foi muito interessante. Assim, eu conheci a epigenética na graduação, por mais incrível que pareça, eu tive aula, se eu não me engano, com o Leandro. Não, foi Leandro? Foi Patrícia, não sei se Patrícia Bellinha ainda dá aula para os meninos. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar em epigenética, mas eu não sabia a fundo. Então, tem até um videozinho, depois eu vou disponibilizar para Lucas, né? Que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem, por conta do tempo não deu para eu passar. Mas, assim, eu sou fascinada pela área da genética. Eu sei que agora, né, no primeiro e segundo semestre, vocês ainda não têm muita definição do que vocês querem realmente fazer. Mas, independente da área que vocês escolham, né, para a formação de vocês, para o exercício da carreira de vocês, se dediquem, né? E o que eu falo hoje em dia, eu hoje sou docente, né? Então, eu saí do lado de ser aluna e, como diz o povo, eu virei aquilo que eu mais temia. Eu virei os professores que eu falava, não é assim, não sei o quê. Eu virei todos os professores que eu temia, eu peguei um pouquinho de cada um. Então, hoje, quando a gente vai para o lado profissional, você reconhece. Eu nunca me esqueço de um seminário que eu tive na disciplina de Lucas. Vou relatar isso aqui. A gente pegou uma disciplina com o Lucas e era, inclusive, sobre técnicas de biologia molecular. Alguma coisa nesse sentido. E aí a gente não entendeu nada, meio que decorou ali, né? Fez um decoreba da apresentação. E foi para a apresentação, cada um com sua parte. A gente não sabia nada. Eu tinha ficado, se eu não me engano, com PCR. E fomos no decoreba.
e a apresentação era meia hora, a gente foi 40 minutos. Lucas não mexia, nem piscava, só ficava super sério. E aí, já no final da apresentação, a gente, né, tudo nervoso, achando que, assim, ufa, passou. Lucas falou assim, vocês vão fazer tudo de novo. Eu nunca me esqueço desse episódio. O Lucas falou, não funcionou, vocês não entenderam, vocês vão fazer tudo de novo. E aí a gente precisou, e aí realmente a gente estudou, foi entender mesmo o que era aquilo, mas... E hoje eu faço isso com meus alunos, né? Hoje eu sou a professora Carrasco que falo, não, vocês não entenderam, volta, entenda, estuda. Então a gente critica algumas coisas que a gente acaba levando para a vida profissional, isso é fato. Andressa está aí botando medo dos meninos. Foi um episódio, tá, gente? Mas isso foi culpa da gente. Realmente, isso foi... A gente fez em decoreba, tá? A gente fez... Teve gente que levou folhinha e tudo para a apresentação. Nunca me esqueço desse episódio. Foi, eu sou uma pessoa contra folhinhas. Pois é, hoje eu também sou. Semestre que vem eles vão me ver mais pessoalmente, né, na Biomol, e aí eles vão... Porque nesse modelo remoto não dá para entender muito do processo. Mas não fiquem com medo. Eu sou só um pouquinho crítico, mas é para o bem. Mas é importante, é para a formação. Eu garanto que os professores que vocês vão lembrar depois de formados, os que mais marcam são aqueles que foram mais importantes para a formação de vocês. Eu tenho isso completamente hoje em mente, a expectativa e a realidade funcionam. Bom, Andressa, eu vou encerrar por aqui. Agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade, pela sua apresentação, que foi perfeita, foi muito boa a tua apresentação. Parabéns pelo trabalho de mestrado, de doutorado. É muito, como eu falei ontem, é muito bonito a gente ver vocês lá, que eu acho que eu dei aula para você a partir do segundo semestre, até hoje, ver quanto você cresceu como profissional, porque naquele seminário você ainda falava com o papelzinho como aluna, hoje você fala como uma excelente profissional, dominando muito bem a tua área de trabalho. Então, assim, só desejo muito sucesso para você, viu? Parabéns pela apresentação. Agradeço a Lucas, né, pelo convite, agradeço a turma pela disponibilidade, né? Estou à disposição para o que precisar, vou estar sempre à disposição. IMS foi e é minha casa, né? Então, estou à disposição e agradeço aí a todo mundo pela disponibilidade, por abrir um pouco mais o leque aí para a área vegetal. Okay. Então, gente, vou encerrando aqui. A gente volta na semana que vem, na terça que vem, com um contemporâneo de Andressa, que é Manassés, que vai falar para a gente, que inclusive fez na mesma Embrapa que Andressa, né? Trabalhando com bananas. Então, a gente vai ter ainda mais apresentação de Manassés para encerrar, então, essa parte de melhoramento. Então, gente, até quarta-feira, né? Até quarta-feira. E a gente se vê, viu? Tchau para vocês. Tchau, Andressa, mais uma vez. Obrigada. Tchau, pessoal.